Bom dia, nono ano, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma segunda-feira de Geografia. Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana, né, e iniciar com o pé direito aí na nossa aula. E para a gente começar, né, lembrando que a gente está estudando sobre globalização, e depois a gente começou a falar sobre blocos econômicos, tá? Semana passada a gente estudou sobre blocos econômicos, que é uma estratégia, lembra? Que é uma estratégia econômica dos países que se reúne para diminuir a concorrência, né, no cenário do comércio internacional entre os países, tá? Então, nós estudamos sobre os blocos econômicos e vimos a interferência da globalização também na multiculturalidade, ou seja, nas diferentes culturas. E hoje a gente vai ver o capítulo 4, da página 28, para quem tem um livro, para acompanhar aí. O capítulo 4, ele vai falar das organizações internacionais. Quando a gente fala de globalização, aí a gente estuda não só a parte econômica, não só a parte social, né, que é a respeito da cultura, né, a respeito das desigualdades sociais, essas coisas. A gente estuda não só isso, mas também nós estudamos as organizações internacionais que vai administrar, vai ser superior a todos os países. É como se assim, dentro do país a gente tem o presidente, né? O líder máximo da nação. Pode ser um imperador, pode ser um presidente, tá? Um primeiro-ministro, enfim. Mas temos um líder, ok? Dentro de um país. Dentro de um estado, nós temos um outro líder, né, que responde ao líder supremo, que é o presidente, ou, enfim, no caso, vamos falar do presidente. Nesse caso, o Estado tem um líder que é chamado de governador. Ele depende do quem? Do presidente. Ele tem faz a sua administração, tem as suas próprias leis, né, dentro do seu estado, mas ele responde ao governo federal também. E em cada município dos estados também vai ter um líder da nação, daquele povo ali. Quem é o líder? O prefeito, tá? No caso, cada prefeito vai, vamos supor, e o prefeito, ele vai ter lá, tem a Câmara dos Vereadores, que vão fazer as leis do município, tem o Tribunal de Justiça, que é o que vai julgar as leis, e tem o prefeito que vai executar as leis, vai administrar o município, tá? Só que aí ele não consegue sozinho, já pensou, uma pessoa administrar uma quantidade de pessoas. Vamos supor que o município tenha 20 mil habitantes. Olha só, uma pessoa administrar 20 mil habitantes. A gente não consegue administrar a nossa casa, que às vezes só tem 3, 4 pessoas, imagina 20 mil habitantes, cada um com uma vontade, cada um querendo uma coisa, né? E isso deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu acabei esquecendo, no caso da tela. Cada um querendo uma coisa, imagina. Então, para isso, o prefeito, o que ele faz? Ele divide em secretarias, ele vai dividir funções para poder ajudar ele a administrar esse tanto de pessoas. Que secretarias são essas? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura, né? Então, para cada Secretaria da Fazenda, que vai ver a parte da contabilidade, né, da prefeitura. Então, cada parte, cada secretaria, cada secretário vai administrar a sua secretaria e vai trazer para o prefeito
uma discussão e tal, o que está sendo feito, o que precisa fazer, né, para tomar as decisões. É mais fácil do que ele fazer tudo sozinho, então ele tem que administrar aí dando funções. O governador faz a mesma coisa, põe secretários, né, para auxiliar ali na administração. O presidente, a mesma coisa, né? Põe os secretários, só que os secretários deles, na verdade, são os ministros, no caso do presidente, tá? Aí o ministro que vai ter o seu secretário, né? Ele vai ter o seu secretário para ajudar ele, porque o ministério é muito grande, né? Já pensou, o país inteiro, para você ver a questão da saúde, olha só, em relação agora à pandemia, olha quanta coisa um ministro da saúde tem que resolver. Então, ele tem os seus secretários. No caso da educação, mesma coisa. Então, todos, eles dividem as funções. No caso desses organismos internacionais, é justamente, vai fazer a mesma coisa, tá? Vai dividir as funções. Mas esses organismos internacionais é para administrar os países, tá? Em todos os setores, na educação, na saúde, mas aí é em termos de país, é coisa internacional, né? Mexe com a questão dos países. Então, esses organismos internacionais, eles foram criados por quê? Após a globalização, o mundo está conectado, os países estão mais entrelaçados numa rede de comunicação. Isso para aumentar o quê? O comércio, ampliar o comércio, para alimentar o lucro do capitalismo. Lembra que eu falei que a globalização é fruto do capitalismo, desde quando o capitalismo surgiu. Só que a palavra globalização, para justificar o que estava acontecendo com o atual capitalismo, que é a tecnologia que surgiu, surge essa palavra globalização, né? Para associar que as tecnologias faziam com que as pessoas e o mundo estivessem conectados uns aos outros. Aqueles que não estão conectados são excluídos, ou seja, causa desigualdade social, que a gente estudou. Então, esses organismos veio para fiscalizar essas desigualdades sociais causadas pelo capitalismo, para fiscalizar, para impedir os conflitos diretos, para que não ocorra guerra, tá? E um dos principais organismos mundiais mais falado aí é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ela é como se fosse o presidente do mundo, né? Em relação aos outros países. Ela é o presidente. Então, tudo que precisa, ela tem, vamos dizer assim, como se fossem secretarias dela, para poder auxiliar o presidente da ONU a administrar todos os setores que os países precisam, né? Que é educação, saúde, trabalho, alimentação, abrigo, as questões de guerra, né, para evitar que tenha guerra, conflitos. Então, para cada parte desses setores que tem que ser administrado pela ONU e fiscalizado para que não ocorra conflitos, a ONU cria uma secretaria, uma agência. É o que a gente vai ver, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui a página do livro para vocês. É essa daqui, olha. Deixa eu aumentar aqui, senão não vai dar para a gente enxergar. Então, aqui, ó, é o capítulo 4, né? A criação das organizações internacionais. Então, conforme o meados do século XX, que as relações econômicas elas foram ampliando, como eu falei com vocês, a consolidação da globalização,
foi necessário analisar como a população estava vivendo, a questão da cultura, a geopolítica, né, os conflitos, a relação entre os países, a economia do planeta. E percebemos que várias organizações internacionais passaram a se destacar desde então. É o caso, né, da ONU. Ó. Essas organizações tornaram-se importantes e muitas vezes decisivas no cenário internacional, uma vez que ordenaram e estabeleceram relações, influência política e econômica entre os países, criando regulações, normas, acordos entre blocos e países na tentativa de atender objetivos diversos. Então, ou seja, essas organizações elas vão administrar, estabelecer relações, influências, política, econômica, relações de acordos entre os blocos, atendendo diversos objetivos, tá? Então, essas organizações elas vêm para poder o quê? Administrar toda essa relação em que os países agora possuem, e é uma relação mais ampla e que os países eles conseguem estar sempre conectados por causa da tecnologia, por causa da internet. Então, é necessário ter uma organização, é necessário ter leis, regras, para que um não sobressaia sobre o outro e traga para esse outro, né, dificuldades. Então, buscando mediar o jogo político, econômico, a cultura, reafirmar os direitos humanos, né, nesse contexto, né, dominado pelo poder bélico, pela busca incessante aí de lucro, né, surge, então, a ONU, em 1945. A ONU ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu que nós estudamos? A Guerra Fria. Foi a Terceira Guerra Mundial. Então, a ONU ela vem surgir nesse período de Terceira Guerra Mundial, que é a Guerra Fria, para quê? Para evitar que ocorresse uma terceira Guerra Mundial. Ou seja, os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, entrassem em combate direto. Aí seria o fim do mundo, porque as duas grandes potências possuem armas nucleares, e os seus aliados, vários de seus aliados também. Isso era muito perigoso. Então, a ONU surgiu para tentar diminuir o conflito entre eles e não ocorresse a guerra. E no meio disso tudo, tentar apaziguar os ânimos e ajudando a população mundial em termos dos direitos humanos, em termos da saúde, da educação, da segurança, de todas as questões que a população mundial precisava, né, dentro desse cenário. Só que a ONU ela não foi a primeira, né, gente? Ela já tinha surgido, que é a Liga das Nações. Ela surgiu também com a mesma ideia da ONU, só que a ONU hoje ela é mais ampla. Mas surgiu a Liga das Nações em 1919, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra foi de 1914 até 1918. E em 1919 surge a Liga das Nações para impedir que tivesse a Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente ela fracassou e veio a Segunda Guerra Mundial. Mas felizmente a ONU aí tem trabalhado, né, muito para que não ocorra conflitos mundiais, tentando ali apaziguar a situação dos lados, né, opostos, e ela tem conseguido com muito sacrifício, né, gente? Porque foram 50 anos de Guerra Fria, né? Vocês verem a tensão que foi durante esse período. Aí aqui a gente vai ver na página 29 sobre eu até escrevi aqui, mas acho que não vai estar aparecendo para vocês, que a ONU, ela cria regras, tá? Regras para que os países não evite conflito, tá? Regras para que os países se mantenham uma relação amigável,
tá? Para que a população mundial não sofra. Então, o principal objetivo da ONU é o quê? A paz mundial. Esse é o lema. Não esqueçam, anotem aí. ONU, Organizações das Nações Unidas. O que a ONU, qual o objetivo da ONU? A paz mundial. Então, a paz mundial é em todos os setores que ela tem que interferir para que realmente ocorra a paz mundial. Então, ela está sempre interferindo nos conflitos, seja ele um conflito por causa da fome, seja ele um conflito por causa de abrigo, seja ele um conflito comercial, da economia, seja ele um conflito por maus tratos, por questões de trabalho, seja ele um conflito na saúde, igual que está acontecendo agora a pandemia. Então, a ONU ela tenta apaziguar a situação para que a humanidade ocorra a paz e que preserve a vida humana. Esse também é um fator principal. A paz mundial e a preservação da vida humana. Porque tendo a paz mundial, a população, a vida humana, a nossa espécie será preservada, né? Para o futuro, né? Está sempre presente aqui na Terra, e não a extinção. Se houver uma guerra, vai ter extinção. Se a gente não cuidar do planeta em relação ao meio ambiente, vai ter a extinção. Então, é preciso que tenha paz em todos os setores, para que a humanidade tenha paz e preservação da nossa espécie, tá? Então, a ONU tem essa função muito, muito importante aí no mundo, ok? São aí mais de 7 bilhões de habitantes, pensa bem, então tem que ter aí um supremo, né, para gerenciar isso tudo. Então, aqui, nesse parágrafo aqui, ele vai falar exatamente da preservação da cultura. A ONU e a cultura de desenvolvimento. O que seria essa cultura de desenvolvimento? Tá? A cultura de desenvolvimento, ela ressalta os valores da educação, da comunicação social, né, das identidades culturais por meio da cidadania democrática, tá? Então, do desenvolvimento humano, da recuperação e do desenvolvimento das identidades nacionais diante do movimento de uniformidade cultural, acima de tudo, investe no aprendizado da cultura, da paz, que preconiza a convivência pacífica entre diferentes culturas. Então, a cultura de desenvolvimento, por que a ONU tenta preservar a cultura dos povos? Porque pode haver um desaparecimento devido à globalização, um desaparecimento das culturas, né? Do modo de vida de cada povo. E a história de cada povo é importante. Sem contar, é importante porque ela enriquece a história da humanidade. Então, a partir do momento que isso é esquecido, só se pensa em tecnologia, só se pensa em redes sociais, só se pensa em uso em consumismo, principalmente em coisas de marca, isso vai trazer para a cultura um esquecimento e um esquecimento da história da humanidade. Isso não é bom, né? Porque esquecemos de quem somos, né? De quem nós, seres humanos, somos e qual a importância da gente aqui na Terra, tá? Então, a ONU, ela tenta preservar, né, através dos programas dela, preservar o quê? A cultura de desenvolvimento. E o que é essa cultura de desenvolvimento? O desenvolvimento cultural da educação, da saúde, da democracia, né, da humanidade de cada povo, tá? É a valorização da cultura, a valorização da educação, valorização do ser humano, da cidadania, da democracia de cada povo. Ela tenta preservar isso para que não suma a história dos povos, né, que faz parte da história da humanidade, ok? Devido à globalização, isso vem sumindo.
E é porque a globalização, ela massifica, ela padroniza a nossa cultura, né? Hoje a cultura é a mídia tecnológica. É você ter celular, é você usar a internet, é você entrar nas redes sociais. A cultura, se você não tem isso, você é excluído das conversas, não existe mais. Agora com a pandemia, até que isso aumentou, mas anteriormente à pandemia e posteriormente à pandemia, se Deus quiser, quando acabar, nós temos que voltar à nossa rotina de ter aquelas relações sociais, de sentar na praça, conversar, ou marcar um encontro, fazer um lanche, conversar e deixar um pouco as mídias tecnológicas para que a gente possa ter esse convívio humano, né? Isso que a ONU aí tenta preservar também, tá? E aqui, nesse texto, que eu vou até pedir para vocês fazerem essa atividade aqui, esse número 1, tá? É sobre a questão da interferência da ONU também no meio ambiente. Por quê? Lembra do que eu falei? O objetivo da ONU, a paz mundial e a preservação da vida humana. Porque senão, se não tiver paz, a nossa humanidade vai sumir, né, a nossa espécie. Então, a ONU, nesse texto aqui, ele vai falar exatamente da interferência da ONU nas questões ambientais, que é de grande importância, principalmente nos dias atuais. E na globalização, conforme aumentou o consumismo devido à ampliação do comércio, fez com que as indústrias produzissem mais produtos para abastecer o comércio e atender a demanda de consumidores que aumentou. Agora o mundo inteiro, né? E isso fez com que, conforme as indústrias produzem mais, ela vai poluir mais. Além disso, nós vamos consumir mais e produzir muito mais lixos também. Lixo eletrônico, lixo, seja diversos tipos de lixo. Lixo eletrônico, poluir mais as cidades, né? Porque as cidades vão ficar mais cheias devido ao aumento do comércio, ao aumento da indústria, atrai mais gente para as cidades e não tem espaço. Então aí você tem poluição dos rios, poluição do solo, você tem poluição do ar por causa da quantidade de veículos para atender toda a população. Você tem aí também a poluição do ar pelas fábricas e isso vai gerando muitos problemas ambientais, principalmente na atmosfera, tá ok? Então, e das águas, né? Então, nesse caso aqui, nesse texto, a ONU ela vem interferir nas questões ambientais para trazer a paz aí também nas questões ambientais. Então, eu vou pedir para vocês depois fazer esse exercício, eu vou colocar para vocês fazerem, tá bom? Vocês lerem o texto e fazer. Deixa eu passar aqui. E aí, uma outra organização, obviamente, tinha que surgir, ela é muito, muito importante, além da ONU aí, que ela vem surgir até mesmo bem próxima aí da ONU, né, do período que a ONU surgiu. Por que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela precisou surgir? Porque agora o comércio é entre os países. E esse comércio entre os países tem que ter regras, tem que ter fiscalização, porque senão um país vai passar a perna no outro e aquele outro país pode ficar mais pobre ou então aquele outro ficar mais rico em cima do outro, né? Então, isso não pode acontecer, tá? Então, a OMC ela surge para fiscalizar o comércio e criar rodadas econômicas. O que é essas rodadas econômicas? Reunir os países, né? Para que representantes dos países, para que eles discutam sobre o comércio mundial, quem está vendendo o quê, quanto que está o preço de cada coisa, né? O que eu posso abaixar, como é que a gente pode fazer a respeito dos impostos de importação. Lembra que o comércio, quando a gente fala de OMC, a gente está falando de comércio externo, entre países. Então, quando a gente fala de comércio externo, a gente vai falar, lembra que eu expliquei para vocês, o comércio é comprar e vender. Você pode comprar e vender internamente, dentro do seu próprio país,
como você pode comprar e vender externamente fora do país, para outros países. Então, nesse caso, a gente usa exportação para vender, importação para comprar. Então, a AMC ela vai fiscalizar essas importações e exportações dos países, tá? E aí, vai ter país que vai proteger o seu produto nacional. Por que ele vai proteger o seu produto nacional? Para proteger o produtor nacional, né? Porque se eu não proteger meu produtor nacional, o que vai acontecer? Outro país vai vender dentro do meu país, né, o seu produto, e o meu produtor nacional vai virar concorrente de outro país, e isso não é legal. A gente tem que valorizar o que é nosso, nacional, porque aquilo que vem de outro país, o lucro volta para ele, não fica dentro do nosso país. Então, por isso existe uma coisa chamada protecionismo, né? Os governos criam subsídio, ajuda o produtor nacional. Subsídio é ajudar a diminuir os impostos, ajudar em termos de transporte, ajudar o produtor nacional para ele poder concorrer com os produtos internacionais que entram no país, tá? Então, você não deixa de deixar entrar para produto internacional no seu país, mas você protege o seu produtor nacional. Então, com isso, o produto nacional ele fica mais barato que o produto internacional. Então, quando a gente, consumidor, vai no mercado comprar, a gente vai preferir o produto nacional, porque ele é mais barato que o internacional, tá? Isso em todo o país é assim. E todo produto que entra dentro de um país, tá, para ser vendido, ele vai competir com o nacional, né? Então, é sempre cobrado uma taxa extra, um imposto, chamado imposto, um imposto extra sobre aquele, uma taxa de importação, chamada taxa de importação. Isso é um imposto sobre aquele produto. É como se vamos supor, aqui no Brasil eu vendo caneta. Aí, lá na Inglaterra, vende-se. Deixa eu pegar outra caneta que é melhor, né? Vende-se essa outra caneta aqui. Então, essa outra caneta aqui, vamos citar um país, a Inglaterra. Então, tem um produtor dessa caneta aqui que quer vender aqui no Brasil, quer aumentar o número dos seus consumidores, que nós chamamos de transnacionais, lembra? Ela quer aumentar o número do seu consumidor. Então, aí ela quer vender aqui no Brasil. E eu já vendo aqui, eu sou produtora nacional, nasci no Brasil, sou brasileira, e eu vendo essa caneta. Então, se ela vir com essa caneta para vender no Brasil com um preço muito mais um preço igual ao meu, o que vai acontecer? Nós vamos ser concorrente. E aí, ao ser concorrente, eu dou margem para que o consumidor nacional, nós consumidores, compre a caneta que veio de outro país. E o lucro vai voltar para lá. Entenderam? Já a caneta nacional, o lucro vai ficar aqui. Então, para que um produto internacional entre no nosso país, para ele poder concorrer com a gente, vamos supor que eu fosse presidente, eu vou ajudar o meu produtor nacional, né, que produz a caneta, dando subsídio, diminuindo o imposto, ajudando no transporte, essas coisas. Aí o produto vai ficar com preço jóia. Quando o produto internacional entrar no Brasil, eu vou cobrar uma taxa acima para ajudar o meu produtor nacional. Então, o meu produto internacional vai ser muito mais caro que um produto nacional, né? Mesmo que ele seja, aparenta ter mais qualidade, o produto nacional tem que valer menos para ele vender com mais facilidade do que o produto que vem de fora. Isso todos os países fazem, chama-se protecionismo. E o subsídio é aquilo que eu estou ajudando ao meu produtor nacional, para proteger ele. E eu aumento as taxas de importação para que eu estou protegendo o meu produtor. Só que essa taxa de importação, se ela for muito abusiva, o outro país nunca vai conseguir vender dentro do nosso país.
E aí, quando eu quiser vender em outro país, eu não vou conseguir. A falar, eu não vou deixar você vender no meu país, não. Por que eu vou deixar você vender no meu país se você não deixa eu vender no seu? Tá vendo? Então, para isso existe a OMC, para fiscalizar esses preços abusivos de taxa de importação. E a taxa de importação que é cobrada é como se o país, vamos supor, a Inglaterra, ela tem que pagar uma taxa para ela conseguir vender aqui. Entendeu? Para que ela conseguir vender aqui dentro do Brasil, ela tem que pagar uma taxa sobre o produto dela. Assim é em todos os países. Assim como o Brasil queira vender lá na Inglaterra ou queira vender em qualquer outro país, ele vai pagar uma taxa de importação. Por isso tem os blocos econômicos. Para diminuir essa concorrência, os países membros do bloco não têm o quê? Taxa de importação. Se tiver um acordo econômico em relação a isso. Eles falam, ó, vamos fazer isso? Beleza. Então, a gente não tem taxa de importação entre a gente. É o caso do Mercosul, que eu expliquei para vocês. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai não tem taxa de importação entre eles, tá? Então, a OMC, ela fiscaliza esse protecionismo e, de vez em quando, ela marca rodadas econômicas. Que é rodadas econômicas? É para poder reunir os países. Aí é dividido em grupos, né? Os países. O G20, o G7, o G4, né? O que são esses G? Grupo de países, aí vamos supor, o G20, dos países que estão, os desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento, que são os emergentes. São 20 países. Aí o G8, o G7 são os países mais ricos do mundo, somos G7. Entenderam? Então, vocês têm aí o G7, o G20, tá? Que são grupos de países para poder ir na rodada, nessa rodada econômica. Já marca em algum outro país e é feita a rodada. Essa rodada é chamada de rodada de Doha, né? A última que foi feita foi no Catar, que fica no Oriente Médio, em 2001, e até hoje ainda está nessa mesma rodada. E essa rodada, o que significa? Eles negociam, os países negociam entre si os valores de taxa de importação, né? E também reclamam, né? Fulano de tal não está deixando eu vender lá no país dele, está cobrando um protecionismo, uma taxa de importação muito alta, então está protegendo muito o produto nacional, eu não vou conseguir vender lá. Aí a OMC implanta sanções contra aquele país que está causando um protecionismo muito alto, exagerado, né? Aí ele vai criar sanções. Que sanções são essas? Se você não abaixar o preço das taxas de importação, você também não vai poder vender para outros países. É mais ou menos isso, tá? É como se fosse uma punição. Aí aquele país, tem que se segurar e para poder ele resolver a situação, tá? E aqui no livro de vocês vai falar exatamente sobre o que visam essas rodadas. Geralmente, o principal assunto de uma rodada é a questão de barreiras comerciais ou protecionismo, como eu falei. Prática adotada por muitos países que prejudica principalmente a economia dos países pouco desenvolvidos e emergentes. O protecionismo, ou seja, os países ricos fazem protecionismo com o seu produto nacional, para proteger esse produto nacional, e põe a taxa de importação dos outros países lá nas alturas. Aí a gente que é pobre, né, o país que está em desenvolvimento, não consegue vender nesses países desenvolvidos. Uma das maiores reclamações que o Brasil faz é com os Estados Unidos e a Europa, que a gente tenta vender para a Europa e também para os Estados Unidos, e eles criam protecionismo em relação aos produtos agrícolas. E aí, quando o Brasil tenta vender produto agrícola nos países europeus e também nos Estados Unidos, é um preço absurdo de taxa de importação. E aí o Brasil não compensa pagar essa taxa de importação, sendo que o seu produto vai ficar tão caro, tão caro, tão caro, que nenhum consumidor dos Estados Unidos vai querer comprar. E aí não compensa, né? Financeiramente não vamos ganhar nada.
Outra coisa que eu queria falar com vocês, que o comércio internacional, né, o comércio externo, os valores dos produtos são mais caros. Por isso que os países, né, preferem exportar, né? Por isso que os países subdesenvolvidos ainda mantêm o sistema de monocultura, né, que é a produção de um único produto, né, uma única cultura, por exemplo, a soja, o feijão, o laranja, uma única cultura para poder exportar, né, o máximo de toneladas para ganhar mais dinheiro. Porque quando se vende externamente, qual que é a moeda mundial? A moeda mundial, né, que rege o comércio mundial é o dólar, tá? Então, se a gente vende para outros países, a gente vai receber em dólar. E aí, transformando para o câmbio brasileiro, isso é bom, tá? Mas se o dólar tiver muito caro, igual está muito caro para o brasileiro, está mais de 5,50, então isso traz prejuízos. Mesmo assim, é melhor vender para fora, para outros países, do que você ganha o governo, não é governo, a economia do país, do Brasil, ganha mais dinheiro vendendo para outros países do que vendendo internamente, né? Então, quem abastece o comércio interno são os produtores locais, os pequenos produtores, produtor familiar, que produz outros tipos de cultura, tomate, feijão, milho, entenderam? Então, é eles que abastecem o mercado nacional. O mercado internacional são os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, com muitas terras, e produzem apenas um produto, como soja, como só laranja ou só café, entenderam? Então, por que eles preferem vender mais para fora? Porque no capitalismo, você vender mais para fora, para outros países, você vai receber em dólar, vai receber muito mais do que receber somente em real, tá? Só para vocês entenderem a respeito desse comércio internacional aí, tá ok? Isso aqui é uma reunião do G20 aqui que eu falei com vocês, ó. Essa foto aqui mostra a reunião do G20. Quem que é o G20? Os 20 países que são desenvolvidos. Quem está incluído dentro desses 20 países? Os países desenvolvidos e os emergentes, tá? Então, aqui, ó, a reunião foi lá em Petersburgo, tá vendo? Na Rússia. O governo brasileiro, igual aqui, vai falar ó, da reclamação do Brasil contra os Estados Unidos e alguns países da Europa. E a OMC acatou as ideias do Brasil e criou sanções financeiras e negociações com esses países para aceitar o produto brasileiro com um preço de taxa de importação razoável para que o Brasil consiga vender, tá? Então, aqui no livro de vocês vai estar isso também. O carambola. Agora vamos passar para frente. Aqui, gente, nós temos os desafios, né, das organizações internacionais. Quais são os desafios, os principais desafios, né? Da OMC, da Organização Mundial do Comércio, o principal desafio é essas taxas protecionistas nos produtos que chegam em outros países, tá? Essas taxas que são cobradas como barreiras alfandegárias. O que são barreiras alfandegárias? Lá na alfândega, que é onde fica a Polícia Federal, todo produto que entra e sai do país é fiscalizado pela Polícia Federal. Essa é a barreira alfandegária, alfândega. É onde entra e sai produtos internacionais, tá? Que faz as taxações, né? Taxando nações em desenvolvimento. Então, esse é um dos principais desafios aí da OMC, que fiscaliza isso para que não ocorra o quê? A falta para que um país não sobressaia sobre o outro. Então, a OMC deve favorecer a melhoria dos padrões de vida, o crescimento estável e ampla da renda, assegurando emprego às pessoas e expandindo a produção e o comércio de bens e serviços, tá?
Então, esse é o principal desafio da OMC aí. O desenvolvimento e crescimento econômico, por sua vez, não são sinônimos, tá? Para que as condições de vida de uma população melhore, tá vendo? Então, ou seja, o desenvolvimento e o crescimento econômico não são sinônimos. O que significa? Se a economia daquele país pode estar lá nas alturas, né? O PIB lá nas alturas, a economia lá nas alturas, mas a população não está vivendo bem, está tendo uma desigualdade muito grande, a população está carente, né? Então a economia está alta, mas a população vivendo mal. Então isso não significa que desenvolvimento é a mesma coisa que crescimento econômico, é isso que ele quer dizer aqui. E para que as condições de vida de uma população melhore, a economia não deve apenas crescer e desenvolver, mas desenvolver o bem-estar social, ou seja, a população tem que crescer junto com a economia. Ela tem que se desenvolver, o bem-estar social tem que crescer junto com a economia. E garantir que os cidadãos tenham condições não apenas de consumo, tá vendo? Mas também de viver bem, com acesso a trabalho, moradia, saúde, educação, alimentação balanceada. Isso faz parte do quê? Da ONU, tá? A ONU prevê isso, essa questão que são os desafios internacionais, acabar com a fome, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, gente, né, faz parte aí dos desafios, né, é também a questão da inteligência artificial, que hoje a tecnologia está tão avançada que a inteligência artificial vem preocupando a ONU aí nas questões a OIT, né, que é a Organização Internacional de Trabalho, vem se preocupando muito também com as questões de emprego, porque com a alta tecnologia, o avanço da tecnologia, criou-se a inteligência artificial, a IA, né? A IA, tem vários filmes sobre isso. Nesse caso aí da IA, um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, quando a gente faz ligação para as operadoras de celular, por exemplo. Aí eles põem assim, para que você tenha crédito, digite 1. Para você colocar... Essa ligação é o quê? É uma inteligência artificial que está falando com você. Quando o celular possui um Android. O Android é o quê? A inteligência artificial do celular. Então, o computador também possui. A inteligência artificial, ela vem para poder facilitar a nossa vida, ela vem para facilitar, para diminuir o trabalho forçado, o trabalho pesado, mas ao mesmo tempo ela vai tirando o emprego. Aquele emprego que precisava de vários funcionários já não precisa mais. É o exemplo que está dando aqui de uma fábrica, né? Um técnico controla equipamento robótico para solda, tá vendo? Soldando um equipamento. Ou seja, hoje na fábrica de carro, por exemplo, praticamente você tem quase pouquíssimos funcionários. Onde você tinha 50 num determinado departamento, agora você tem o quê? No máximo 10 funcionários, para poder só coordenar ali os robôs, a parte dos projetos, né? Só aquilo ali, só computador. E a máquina que vai fazendo a parte braçal, tá? Então, é um desafio também da OIT, que é uma das organizações da ONU, com a questão da substituição da mão de obra, gerando desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É quando uma empresa, ela demite porque ela, no lugar da mão de obra humana, ela colocou uma máquina. Então, ela nunca mais vai contratar aquela mão de obra de novo, porque aquela máquina vai fazer o serviço da mão de obra. E já existe um outro desemprego, chamado desemprego... Esse desemprego estrutural, hoje ele é chamado de desemprego tecnológico, ou darwinismo tecnológico, ou seja, ele seleciona, né? Por causa da tecnologia, ele seleciona, ele desemprega as pessoas.
E existe também o desemprego conjuntural. Aí já é quando tem uma crise no país, uma crise econômica, mas aí quando essa crise passar, as empresas recontratam novamente os seus funcionários, tá? Então, aqui, ó, se lançarmos o olhar para a história, veremos que o mundo do século XVIII, que passou da produção manual para a mecanizada, teve ganhos e perdas. No início do século XX, assistimos a transformações no mundo do trabalho, favorecidas pela microeletrônica. No fim desse mesmo século, olha aí, no fim do século XX, a internet revolucionou o modo analógico da eletrônica, criando a época digital. Olha só. Então, a internet, ela vem surgir já aí no final do século XX, lembra da Guerra Fria, né? A briga entre Estados Unidos e União Soviética, os lançamentos de satélite, né? A conquista do espaço fez com que trouxesse a internet aí pra gente, essa herança. E a internet, ó, é veloz, né? Cada vez mais ela vem ampliando aí a tecnologia e a comunicação entre todas as pessoas do mundo, todos os países, tá ok? Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês aqui também, deixa eu mostrar aqui, aqui embaixo vai mostrar alguns fóruns econômicos sociais para entender essa desempregabilidade, né, essa perda de emprego da população mundial, tá, gente? Por causa da tecnologia. Aqui é o exercício. E aqui... Ai, gente, cadê? Aqui, gente, que eu queria mostrar para vocês são os objetivos da ONU, tá? Esses objetivos da ONU, né, eles são o mais... todas as conferências, reuniões que a ONU faz, ela revisa esses objetivos para que ocorra realmente a efetivação desses objetivos. Quais são? Erradicação da pobreza, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar para a população. 4, educação de qualidade, ou seja, erradicação do analfabetismo. 5, igualdade de gênero, ou seja, igualdade entre homens e mulheres, não ter preconceito. 6, água limpa e saneamento básico, todos têm direito a ter água tratada, né? Saneamento básico, ou seja, tratamento da água, do esgoto, água encanada, esgoto encanado também. Por quê? Quer diminuir as doenças. Energia acessível e limpa. Como assim? Todos nós temos direito de ter energia elétrica e é lógico aí nessa questão do meio ambiente, pensando na energia limpa, utilização de energia solar, energia de hidrelétrica, né, que utiliza a água, mas não polui, também é uma energia limpa, tá? Então, visa isso. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades, né? Tanto de gênero quanto de raça, enfim. Cidades e comunidades sustentáveis, né? Não havendo aí essa questão da destruição do planeta. Consigno e produção responsável, consumo, né, e produção responsável, né, a gente consumir não de forma exagerada e responsável, sabendo descartar o seu lixo corretamente, tendo uma reciclagem. Combates às alterações climáticas, aí a questão do meio ambiente, que a ONU tenta, né, a questão de diminuir a poluição do ar para não diminuir aí a mudança na atmosfera, aumento das temperaturas. Vida debaixo d'água, ou seja, a preservação da vida dos oceanos. Vida sobre a terra, né? A preservação das florestas, dos animais, da flora, da fauna. E também, nossa, né? Paz, justiça, instituições fortes,
ou seja, para que não haja infligir as leis dos direitos humanos, que as pessoas sejam respeitadas, né, tenham justiça, não tenha tortura, não tenha trabalho escravo, essas coisas. E parceria em prol das metas, que aí seria englobando tudo, tá? Esse aí são os objetivos da ONU para o milênio, esse milênio que nós estamos no século 21 que nós estamos vivendo. Eu aumentei a página aqui e não consigo passar. E a outra coisa, que inclusive eu vou pedir para vocês copiarem, não isso tudo aqui, né, gente? Obviamente, mas eu vou pedir para vocês copiarem vou botar aí para vocês, tá? Depois. Aqui são o idioma oficial aí da ONU, é o inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. De onde vem o dinheiro que organiza a ONU? A gente não falou sobre isso. Quem que administra a ONU? Todos os países do mundo. São 193 países. Quem financia a ONU? Todos os países que são membros da ONU. Então, o Brasil financia, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, o Equador, todos os países, da África, dos países desenvolvidos, todos os países financiam a ONU. Só que esse financiamento vai de acordo com a riqueza de cada país. E aquele país que contribui mais, ele vai ter um maior direito de voto, né? Ele vai contribuir, ele vai ter maior direito de vetar determinadas decisões tomadas na ONU, tá? Quanto mais ele puder aí contribuir. E aí nós temos as secretarias que eu falei com vocês. Então, nós temos a Assembleia Geral. O que é Assembleia Geral? É quando todos os países se reúnem, os 193 países se reúnem junto com o presidente da ONU para decidir determinados problemas. Então, cada país vai falar sobre o seu problema ou vai defender uma determinada situação, tá? Igual, por exemplo, ano passado, o Brasil, o Bolsonaro foi na reunião da ONU, Assembleia Geral, para falar de quê? Dos problemas relacionados à queimada na Amazônia, no Pantanal e outros problemas também. Então, outros países discutiram a respeito, né, sobre o assunto, que tem a ver também com as questões ambientais. Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um dos órgãos mais importantes da ONU, além da Assembleia Geral, porque é ele que vai ver as questões dos conflitos. Então, o conflito relacionado a, por exemplo, Israel e Palestina, lá no Oriente Médio, estão sempre em conflito. Então, quem que vai fiscalizar esse conflito para tentar apaziguar, para diminuir esse conflito? Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança é formado por 15 membros. Só que esses 15 membros, que são 15 países, sendo que somente 5 são membros permanentes. E os outros 10... eles ficam de 2 em 2 anos, fica trocando, tem eleição, né? Eles são rotativos. 5 membros permanentes: Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra. Esses 5 membros que são permanentes, eles não saem, eles são desde a criação do Conselho de Segurança. Então, eles são responsáveis pela paz e segurança internacional, para que não ocorra guerra. O Conselho Econômico e Social é aquele que vai fiscalizar as questões econômicas. Aí vai estar associado com quem? Com a OMC. O Conselho de Tutela é responsável pela supervisão e administração dos territórios sob regime de tutela internacional. Por exemplo, um país que tenha igual, por exemplo, em Israel, a gente vai estudar sobre isso. Lá em Israel, nós temos a Jerusalém. Jerusalém é um local de muitos conflitos, por diversos motivos, principalmente religiosos. Então, a ONU, ela tem a tutela de Jerusalém. Ninguém é dono da ONU, ninguém é dono da Jerusalém. Quem coordena Jerusalém? Quem administra Jerusalém? A ONU. Então, tem a tutela daquela cidade. Por quê? Porque é uma cidade de conflito. Então, por isso, ela toma conta para que não haja uma guerra por causa daquele território. Corte Internacional de Justiça.
Vamos supor que um país tenha cometido um presidente, sei lá, ditadura, ele cometeu muitas mortes, igual o Hitler na Alemanha, cometeu muitas mortes, matou muita gente, muitos judeus, várias pessoas de todas as raças, ele matava porque não era raça pura. Então, como é uma coisa internacional que mexeu com várias raças de vários países, vários imigrantes que estavam na Alemanha que foram mortos por conta das ideias de Hitler, se ele não tivesse se suicidado, ele iria para uma corte internacional para ser o quê? Julgado, tá? Pelas ações dele. E o secretariado, que presta serviço a órgãos das Nações Unidas, administra os programas e políticas que elaboram. Seu chefe é o secretário-geral, né? Secretário-geral da ONU. Aqui, rapidinho, para a gente finalizar, eu falando aí sobre a ONU, que isso aqui é muito importante, no livro de vocês não tem. O que é a ONU, eu já falei com vocês, isso aqui eu vou pedir para vocês copiarem também, o que é a ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas. Qual o objetivo, que é a paz mundial e o desenvolvimento humano. Por que ela foi criada? Para trazer a paz, né? Eu já falei, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. E onde a sede da ONU hoje é nos Estados Unidos, em Nova York, tá? E antes da ONU veio a Liga das Nações, que não deu muito certo. Aqui são os membros que eu falei com vocês. Os membros da ONU são os 193 países que existem no mundo. Só que existe no mundo 197, tá? Se você for olhar no mapa. Mas 4 países não são reconhecidos mundialmente como países. Porque existe conflito dentro do território. É o caso de quem? Da Palestina, é o caso de Quebec, na Canadá, é o caso do País Basco, na Espanha, é o caso da Caxemira, lá na Índia. Então, esses países não são reconhecidos mundialmente. Então, eles não entram aí como membros da ONU. Somente 193. E aqui tem a lista, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, a lista dos países que fazem parte da ONU. Esses aqui, ó, tá vendo? Só para vocês verem aí a respeito dos países que fazem parte da ONU. Deixa eu ver aqui. E aqui são as agências, secretarias que eu falei com vocês. A agência ACNUR, que é a agência dos refugiados, ou seja, não tem casa para morar, né? Estão fugindo dos seus territórios, dos seus países, indo para outros países em busca de sobrevivência, em busca de abrigo, em busca de alimentação, em busca de sobrevivência. Então, a ONU cria essa secretaria para cuidar dessas pessoas que estão fugindo dos seus países, enquanto a outra secretaria, no caso o Conselho de Segurança, vai tentando apaziguar a situação lá, o problema que tiver lá no país, para que essas pessoas voltem para o seu país de origem, né? Então, os refugiados estão fugindo do seu país de origem por algum motivo, ou por guerra, ou por fome, ou por a catástrofe da natureza, algum problema, tá? Ou doenças, tá? E aí a ONU cria tendas, né, para acolher esses refugiados. Aí eles oferecem água, atendimento médico, alimentação, para até essa população poder voltar, né? Já que algum país não queira ajudar esses refugiados. No Brasil, nós temos muitos refugiados, venezuelano, haitiano, tem refugiados moçambicanos que vêm lá da África, angolanos, bolivianos, uruguaio, paraguai. Então, tem vários refugiados no Brasil, né? E o governo brasileiro ajuda esses refugiados, mas muitas vezes esses refugiados viram mendigos, alguns viram até mendigos, porque o Brasil não tem, às vezes não ajuda a dar a ajuda totalmente necessária. Mas muitos dos refugiados brasileiros são atendidos pelo governo, tá? A CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, então vai fiscalizar aí
se estão todos sendo bem alimentados, os povos, né, estão tendo alimentação, plantação, essas coisas. O FMI, que empresta dinheiro para os países que estão em crise econômica. O Banco Mundial também empresta dinheiro para os países que foram devastados por guerra ou foram foram destruídos por algum catástrofe da natureza. Todos os dois bancos mundiais emprestam dinheiro a juros, só que a juros mais baixos, para dar para aquele país que está em crise consiga pagar. OIT, que nós vimos, né, a respeito do trabalho, a preocupação com o desemprego tecnológico, né, a máquina substituindo o homem aí, a questão do trabalho escravo, tem muitos lugares ainda que tem trabalho escravo, ainda mais clandestino. A OMS, a gente tem ouvido falar muito agora nesse período de pandemia, que ela vai o quê? Administrar as questões o quê? Da saúde, né? As pandemias, as epidemias, é ela que vai ver essa questão, ver a questão de vacina, ver a questão de tratamentos, né? Tudo isso está relacionado à OMS, saúde, ok? OMC, comércio, tá? OMS, saúde. OIT, trabalho, e tem aquelas que vai ver a questão da educação, que é a Unicef, a Unesco, que você já deve ter ouvido falar muito na Globo, tá ok, gente? Então, aí a gente finalizou o nosso estudo hoje sobre os organismos internacionais, tá ok? Eu vou botar depois aí no grupo o que vocês vão copiar no caderno e botar também o exercício, tá? Beijos!